imagens, interagir com cada um de nós. Quem já usou o ChatGPT ou o Gemini, ou qualquer o DeepSeek, que é um modelo chinês, quem usou qualquer um desses, perceberá a qualidade crescente da interação que essas ferramentas podem ter com as pessoas. Portanto, nós estamos lidando com inovações que vão modificar as relações econômicas, as relações de trabalho e, de certa forma, a vida moderna. Transformações comparáveis às que vieram com o fogo, passou a permitir o cozimento de alimentos, a iluminação, o aquecimento, a roda que permitiu a melhoria do transporte, depois a industrialização, a eletricidade que permitiu a geladeira que conserva comidas, o motor de combustão interna que permitiu o automóvel, o avião, os avanços da medicina com o antibiótico, com a vacina. Nós estamos diante de transformações desse porte. Ou a anestesia, essa bênção divina que é a anestesia. Quando alguém me diz romanticamente, Cristina, que queria ter vivido no século XVIII, a primeira coisa que me vem à mente é não tinha anestesia, não serve para mim. Então, nós estamos vivendo esse momento de uma transformação muito profunda em todos os segmentos da vida. A inteligência artificial vai trazer grandes proveitos em áreas diversas. Vai, por exemplo, melhorar a tomada de decisões em muitos domínios, porque a inteligência artificial ela é capaz de armazenar um volume muito maior de informações e de processá-las com muito maior velocidade. E por via de consequência, em muitas matérias, ela vai poder tomar decisões melhores do que as próprias pessoas humanas. Eu li recentemente um artigo que dizia que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de tomar a decisão melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que tem sobre cada um deles. Eu escrevi na margem do meu livro, prefiro errar sozinho, mas a verdade é que vai haver muitas decisões que vão poder ser tomadas por inteligência artificial melhor do que por cérebros humanos. E aí nós vamos ter uma questão ética muito relevante e transformadora. É que todos nós que vivemos numa sociedade liberal, possível liberal, em que as pessoas fazem as suas escolhas existenciais, em que existe a autonomia da vontade, um dos pilares do mundo que nós vivemos é o livre-arbítrio. Cada um tem a autodeterminação para fazer as suas escolhas existenciais. Num mundo em que algumas das principais decisões sobre as nossas vidas puderem ser tomadas com melhor qualidade fora da gente, heteronomamente, nós estaremos questionando um dos pilares da vida civilizada tal como nós conhecemos. Múltiplas outras vantagens na medicina, hoje em dia as pesquisas, as cirurgias robóticas, os diagnósticos de imagem são feitos por inteligência artificial. No direito, nós hoje no Supremo Tribunal Federal utilizamos inúmeras ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, uma delas chamada Victor, para identificar os recursos que chegam, quais já foram objeto de repercussão geral precedente. E aí o programa sumariamente já não conhece os recursos em relação aos quais já tem precedente qualificado existente. Nós temos programas que agrupam temas dos recursos que chegam. Temos um programa recente chamado Maria, nós somos a favor da paridade de gênero, que faz resumos dos processos. Uma benção, o processo chega com 20 volumes, o programa faz um resumo de 5 páginas. Claro que tem que conferir, a gente na vida delega atribuições, nós damos responsabilidade. E agora nós estamos testando um novo programa que elabora a primeira minuta da decisão. O juiz não se demite da sua responsabilidade. O juiz tem que dizer, estudar e dizer julgo procedente, leve o provimento, dou o provimento, conceda cautelar, não conceda cautelar. Mas depois o programa faz uma proposta de fundamentação. De novo, tudo em fase de testes, tudo com supervisão humana. Mas apenas para deixar documentado.
como a inteligência artificial está impactando o trabalho até mesmo dos juízes, embora a atividade de julgar nunca vai poder prescindir, eu penso, de um toque de humanidade. E gosto de exemplificar isso com um episódio que ocorreu há um tempo atrás, no casamento da minha filha. Fizemos uma festa em casa, em Brasília, e vieram muitos amigos, e veio a ministra Rosa Weber, que à época era presidente do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa muito querida, muito amada mesmo, merecidamente. E ela é uma pessoa muito reservada, mas ela veio no casamento, saiu mais cedo. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e disse: Rosa, foi tudo bem, foi bem atendida, foi bem servida. Ela disse: tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: o que aconteceu? Disse que uma atendente me disse que ainda não estava na hora. Mas então, peraí. Veio a ministra Rosa pelo braço até a mesa de doces, virei para a atendente e falei: esta aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. A moça respondeu: já falei que ainda não está na hora. E eu então, olha, meu tio dei uma carteirada e disse: eu sou o pai da noiva. A moça disse: muda nada. E aí eu me lembrei das primeiras aulas de introdução às ciências do direito que se dizia, uma passagem que eu disse: é a violação que dá vida à norma. Quando eu meti a mão e catei os docinhos, mas eu fiquei pensando, essa senhora provavelmente nunca deu Kelsey, mas é uma positivista normativista radical, que acha que a norma não pode ser flexibilizada em nenhuma circunstância. Apenas para dizer que o mundo do direito tem nuances e sutilezas que não podem prescindir da atividade humana. Porque do ponto de vista estritamente técnico-mecânico, ela estava correta. Alguém disse para ela: não pode servir doce antes da hora tal, ela servia doce antes da hora tal. Portanto, mesmo a aplicação do direito vai ter que ser temperada pela capacidade humana de adaptar as normas à vida real. É só para dizer que a inteligência artificial vai impactar, e eu penso positivamente, essas áreas todas, e o mundo da linguagem, sobretudo. Daqui a pouco é semanas, no máximo meses, vai se generalizar a ferramenta pela qual eu estou aqui dando uma palestra em português, e a inteligência artificial vai captar a minha voz e vai me colocar dando uma palestra em mandarim. E eu juro a vocês que o mandarim é um pouco fraco, mas é imperceptível que aquilo é produto da inteligência artificial. Eu já vi um piloto de um professor português, meu amigo, que o colocaram precisamente dando uma aula em mandarim, idioma que ele não domina, como eu. Portanto, a linguagem vai sofrer esse impacto transformador da inteligência artificial, e a linguagem vai deixar de ser uma barreira na comunicação cultural. Porque eu acho que nos parávamos bem que a cultura brasileira é extraordinária, mas o problema é que falar em português, calar-se mundialmente, como escreveu o Paulo Denis, que é mais ou menos a mesma coisa. O mundo não fala. Mas quando o mundo conseguir entender o que a gente produz aqui, o próximo prêmio Nobel de Literatura é seu Chico Buarque de Holanda, que de resto é muito melhor do que o Bob Dylan. Só para dizer que a linguagem vai deixar de ser uma barreira. Onde estão os problemas? São muitos. O uso velho da inteligência artificial, a massificação da desinformação, a violação da privacidade, o risco da singularidade, que é os computadores adquirirem consciência de si próprios. Se adquirirem consciência de si próprios, tiverem vontade própria e mobilidade através da robótica, são eles que vão dominar o mundo. Parece ficção científica, mas é um risco real, medido e considerado. E no último livro do Yuval Noah Harari, chamado Nexus, ele expõe uma pesquisa que diz que 50% dos cientistas acham que há 10% de risco de acontecer a singularidade, ou seja, de os computadores desenvolverem vontade própria, consciência de si mesmos e dominarem o mundo. A primeira vez que eu li, achei que 10% era um risco pequeno, mas aí ele fez uma pergunta fatídica: você entraria num avião se o projetista do avião dissesse que tem 10% de chance dele cair? Eu certamente não entraria. Então, é um risco aparentemente maior do que se imaginava. E aí vem um impacto sobre o mercado
de trabalho, que é um impacto devastador, para bem e para mal, ou talvez para mal e para bem, e já vou explicar por que eu afirmo isso. Então, é preciso regular a inteligência artificial para muitos propósitos, para que ela permaneça numa trilha ética que sirva a causa da humanidade e não que torne a vida na Terra pior. Mas há uma dificuldade muito grande para regular a inteligência artificial em qualquer domínio. É a velocidade da transformação. O telefone fixo, aquele pretão que a gente mantinha na sala de casa, numa mesinha, onde o destaque tinha orgulho de ter um telefone e declarava no imposto de renda, levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Então, no mundo que se transforma com esta velocidade, a regulação se torna muito difícil, porque é imprevisível o que vai acontecer depois de amanhã. Pode que nós todos estamos lidando com essa dificuldade no mundo contemporâneo. E aqui chegamos à porta da conclusão. Todos nós estamos aprendendo a lidar com a transição digital, com essa massificação das novas tecnologias e como ela impacta cada ramo do direito. Meu ramo do direito é o direito constitucional. Há um constitucionalismo digital sendo pensado e desenvolvido, porque o constitucionalismo, o direito constitucional, ele foi concebido sobre 2 pilares: limitar o poder do Estado e assegurar os direitos individuais em face do Estado. E hoje em dia, com a internet, a revolução digital potencializada pela inteligência artificial, o que nós estamos vivendo é o incomensurável poder privado das grandes empresas de tecnologia. Portanto, nós já não estamos mais lidando com o poder do Estado apenas. Há um novo espaço público criado privadamente e gerido privadamente e que dá poder a essas empresas maior do que o poder dos Estados. E vão surgindo também novos direitos fundamentais. Hoje em dia, uma criança que não tenha inclusão digital, que não tenha acesso à conexão à internet, é uma criança que não vai ter capacidade, não vai ter condições de competitividade com as crianças que têm este acesso. Hoje em dia já há direitos novos, como o direito à proteção de dados, e já há até mesmo um novo direito sendo cunhado, que é o direito à autonomia cognitiva, que é não as plataformas digitais adivinharem as minhas vontades para me mandar anúncio, é utilizar a neurociência para criar a minha vontade, invadindo a minha própria capacidade cerebral. Então, há muita coisa acontecendo. E no trabalho, especificamente, essa transição digital, esse uso maciço da tecnologia está mudando as relações econômicas, as relações de produção e as relações de trabalho. Quando nós estamos aqui conversando, a inteligência artificial está redigindo um e-mail. A inteligência artificial está, através de algoritmos, gerenciando o estoque de uma empresa, no lugar de isso. Ou está havendo uma reunião do Conselho de Administração de alguma empresa no metaverso. Portanto, nesse exato momento, a inteligência artificial está ocupando espaços que eram ocupados por pessoas humanas. Há um estudo do Fórum Econômico Mundial de 2023 que diz que 65% das crianças que entram na escola hoje vão trabalhar em funções que ainda não existem. Ou seja, a gente não é capaz de saber exatamente o que vem por aí, mas a gente sabe que vai ser bem diferente. A própria educação vai ter que ser outra, porque as pessoas vão ter que ser
flexibilidade de se adaptarem às novas realidades. Esse mesmo estudo diz que a automação vai substituir 85 milhões de empregos. Essa é a parte ruim. Mas vai criar, segundo o Fórum Econômico Mundial, 97 milhões de novos empregos. Só que há um gap. É que quem é, por exemplo, hoje motorista de Uber não vai fazer uma transição fácil para se tornar um programador ou um gestor de dados da inteligência artificial. Portanto, as pessoas vão ter que ser recapacitadas ou as pessoas vão precisar de redes sociais de proteção desse mundo em transformação. Está lá em Keynes, quando você tem uma nova tecnologia que é disruptiva de uma tecnologia anterior que impacta o mercado de trabalho, você tem uma fase de adaptação da vida até que você vai criar os novos profissionais que vão trabalhar nas novas atividades, até que virar uma nova disrupção. Essa é a lógica do sistema capitalista desde sempre, para bem ou para mal, foi o sistema que prevaleceu historicamente no mundo. E, portanto, daqui a pouco, o curioso que pareça, vai haver um impacto. Eu me lembro que na minha primeira juventude, agora estou na terceira, e a minha continua boa e só melhora. Na minha primeira juventude, as pessoas temiam o impacto da televisão. A televisão vai destruir as famílias, as pessoas vão ficar vendo novela em vez de conversar, ninguém mais vai interagir. E a verdade é que hoje em dia a televisão, depois veio a TV a cabo, já mudou um pouco os comportamentos, e hoje em dia boa parte das pessoas assistem streaming, assistem a Netflix, a HBO, vão mudando os comportamentos. Como eu falei, a imprensa sofreu uma crise no seu modelo de negócio, o mercado do jornalismo sofreu um impacto, e daqui a pouco vai vir uma nova tecnologia e a vida vai seguir. Mas esses dados do impacto sobre o mercado de trabalho, eu considero dados muito importantes e muito interessantes. E aí, é um pouco a discussão, eu queria reiterar aos sindicalistas, às pessoas aqui que estão presentes, que eu não falei retoricamente, eu estou à disposição mesmo para, ao final, sentarmos e conversarmos, mas nós temos esse mundo novo em que há um mercado de trabalho que já não é mais um metalúrgico, é um mercado de trabalho que é um empreendedor individual, que é motorista de Uber, que é entregador do iFood. Ele já não quer, pelo menos em muitos casos, a subordinação tradicional do direito do trabalho, a atualidade tradicional do direito do trabalho, ele quer ter outro tipo de flexibilidade. Portanto, o mundo está discutindo novas relações contratuais que protejam essas pessoas e que não tenham a rigidez, muitas vezes, na própria CLT. Esse é o mundo do debate que nós estamos vendo aqui, que é o mundo real. E, como eu falei, não existem soluções mágicas, não existem soluções pré-prontas, elas têm que ser construídas coletivamente. O mundo é feito de quem empreende e o mundo é feito de quem trabalha com os empreendedores, e a gente tem que acertar um ponto de equilíbrio, porque a gente está aqui para fazer que a vida seja boa para todo mundo, não só para alguns. Portanto, é preciso saber qual é o ponto de equilíbrio no qual você não mate a atividade econômica, mas no qual você proteja o trabalhador. E acertar a dose é uma complexidade na vida. Eu vou dar um exemplo real. Eu considero que ser progressista é você prestar atenção para saber qual é o impacto que uma medida produz na vida real das pessoas. É abandonar dogmas e prestar atenção nas pessoas. Se a vida está melhorando ou se a vida está piorando. Se a vida das pessoas estiver melhorando, aquilo é bom. Se a vida das pessoas estiver piorando, não importa qual seja a sua convicção, se estiver piorando, aquilo não é bom. Vou dar um exemplo real. Houve um momento, é um exemplo delicado, porque o tema é delicado, mas eu refiro a planos de saúde. Houve um momento em que o governo interferiu nos planos de saúde individuais e tabelou os preços dos planos de saúde individuais. Uma medida que era para proteger o consumidor de aumentos arbitrários.
uma medida bem intencionada. Só apareceu um pequeno problema. Nem todas as grandes empresas pararam de oferecer planos de saúde individuais. Hoje em dia, você só consegue bons planos de saúde coletivos, corporativos. Ou seja, às vezes você acha que está fazendo bem e bem intencionado e produz um impacto negativo sobre o mercado de trabalho. Portanto, as intervenções, elas são intervenções delicadas. Há um ponto de equilíbrio. O ótimo abstrato nem sempre corresponde ao ótimo real, concreto. Portanto, essas medidas, todas, têm que ser calculadas para que a vida seja boa, equilibradamente para todo mundo, porque se só for bom para um lado, do outro lado vai embora e vai fazer outra coisa. E no mundo que a gente vive, a necessidade de equilíbrio. E, portanto, nós temos no mundo do trabalho a situação desses novos trabalhos. Pequeno empreendedor individual que precisa de algum tipo de proteção, mas não quer a CLT tradicional. Nós temos o mundo do teletrabalho, nós temos uma situação interessantíssima. Em muitas partes do Brasil, tem gente que é contratada aqui e está prestando serviços para uma empresa de tecnologia no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Portanto, é um contrato de trabalho bem atípico e internacional. Quem trabalha daqui, lá para fora, e, portanto, essas relações trabalhistas vão ser regidas pelo direito do trabalho brasileiro, que se aplica urgentemente, ou a gente vai ter que utilizar essas relações como ser relações contratualmente estabelecidas. Portanto, a própria cláusula constitucional da Constituição brasileira se destina a proteger o trabalhador contra a automação. Não tem mais como você parar a história e parar o desenvolvimento tecnológico. E, portanto, você vai ter que proteger o trabalhador, ou dando rede de proteção social, ou requalificando o trabalhador para ele operar nesse mundo da inteligência artificial. Portanto, eu penso que a palavra-chave futuro do direito do trabalho, talvez do futuro do trabalho, de uma maneira geral, está em Darwin, é a adaptabilidade. Na origem das espécies, Darwin, um dos conceitos centrais é que na história da humanidade, na história das espécies humanas, da evolução das espécies, não prevaleceram os mais fortes, prevaleceram os que conseguiram se adaptar à natureza e às novas realidades. E, portanto, nós vamos ter que desenvolver esta capacidade de adaptação, com as preocupações que eu acho que nós temos que ter com os riscos da desigualdade digital, do enriquecimento do empobrecimento de base, dos que têm acesso e dos que não têm acesso, e acho que as sociedades vão ter que investir em educação digital. Acho que o futuro do trabalho estará na educação para o mundo digital. Eu hoje em dia, quando tenho qualquer dificuldade com o computador, com o aparelho telefônico, eu chamo uma criança, porque ela consegue me ajudar. Eles já estão sendo criados, as crianças que têm acesso, e portanto nós temos que cuidar para que todas as crianças possam ter acesso às potencialidades positivas no mundo digital e escapando das consequências negativas que possam. De modo, meus queridos amigos, e em conclusão, nós vivemos esse mundo da revolução digital, tem os aspectos positivos de ter democratizado o acesso ao conhecimento, democratizado o acesso à informação e ao espaço público, mas nós precisamos impedir que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de desinformação e de ódio, fazendo a regulação mínima necessária. A inteligência artificial tem inúmeras potencialidades positivas que eu acho que a humanidade tem que aproveitar. Nós temos que ter o cuidado necessário para que ela não saia dos trilhos e seja apropriada por maus atores que façam mal à causa da humanidade. E o mundo do trabalho vai ter que se adaptar. Acho que a palavra certa hoje é a adaptabilidade, encontrando um ponto de equilíbrio
equilíbrio entre os interesses que são muitas vezes interesses contrapostos. O empresário quer mais lucro e o trabalhador quer mais remuneração. E é achar esse ponto justo de equilíbrio, o grande papel que todas as pessoas pensam a vida como sendo uma festa para a qual todo mundo foi convidado e não apenas algumas pessoas. E eu penso que em meio a todas essas modernidades, na verdade, os grandes valores da humanidade ainda continuam a ser os mesmos. Os valores que nutrem a vida boa continuam a ser os mesmos que vêm da Torá, passam pelos Evangelhos, com Buda, São Tomás, Kant, que são bem a justiça, a busca pela verdade possível no mundo ideal e a dignidade de todas as pessoas. Muitíssimo obrigado. Foi magnífica e tenho certeza que nos educou para compreender este fenômeno da transformação digital, que tem o dom da ubiquidade. Ela está presente em todos os setores da vida humana, em especial na economia, no social, no trabalho, todas as atividades humanas, inclusive nas domésticas. E, educando-nos para compreender o fenômeno, Vossa Excelência nos permite refletir. Então, foi um momento que tenho certeza de grande reflexão, que vai produzir frutos, porque foram muito profundas, né, as informações e, sobretudo, o pensamento que Vossa Excelência nos proporciona. E reitero, portanto, que além de grande acadêmico, dessa nossa grande liderança política do Poder Judiciário, como chefe do Poder Judiciário brasileiro, que honra o jurisdicionado, Vossa Excelência é, sobretudo, estadista. Muito obrigada. Neste momento, é desfeita a mesa da conferência de abertura, agradecendo a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente da mesa, e cumprimentando o conferencista ministro Luiz Roberto Barroso, para que, em ato contínuo, seja composta a segunda mesa de conferência, o trabalho e a transição demográfica. Convidamos para presidir a mesa a pesquisadora getrabiana, a advogada e professora Karen Benevento Viana.